Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto dentro de mim, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está batida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, e de noite a sua canção estarás comigo. A oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esquecestes de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com feridas mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários. Quando todo o dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, é um salmo, é um hino, né? É um louvor, é uma adoração a Deus. Isso aqui é uma oração em forma de um poema. Eu não sei se os irmãos puderam sentir, mas ao recitar as estrofes deste poema, a nossa alma treme dentro de nós. Não sei se vocês puderam sentir o que eu senti, mas é certo que se nós estivermos com a nossa alma quebrantada, o nosso coração estiver quebrantado diante de Deus, ao ler esse salmo, a nossa alma não consegue se conter. A nossa alma, ela trepida dentro do nosso corpo, porque é algo, irmãos, aqui de um valor tão grande, mas tão inestimável, a qual o próprio Deus, aleluia, tem deixado para que nós pudéssemos sentir a presença do Senhor ao ler de uma forma, irmãos, incomparável, da forma que nós não nos sentimos ao ouvir qualquer uma outra palavra ou qualquer uma outra canção que seja, mas é algo sobrenatural de Deus para a nossa vida nesse salmo. Irmãos, se no tocante desse salmo nós podemos aqui separar esse salmo em três partes aqui. Nós vemos aqui que o salmista Davi, ao escrever esse salmo, uma canção, ele vai dizer que como uma corça ou como um cervo anseia pelas correntes de água, ele vai dizer que a alma dele suspira, geme, tem sede de Deus. Ele vai dizer que ele é afrontado pelos inimigos e que ele está em conflito
dentro dele, porque ele está com a alma abatida, porquanto ele é afrontado pelo adversário, que direto vai perguntar para ele, vai afrontar para ele e dizer: onde está o teu Deus? Só que ele também vai dizer que mesmo a alma dele estando abatida, ele vai perguntar para a alma dele, para ele mesmo, uma pergunta anterior: por que estás abatida, ó minha alma? Mas ele vai responder, a alma dele vai responder para ele dizendo que ele ainda, mesmo assim, ele ainda espera em Deus e tem certeza que ainda vai louvar o Senhor, que Deus é a salvação da sua face, da sua vida, e que em Deus ele espera. Que é isso que nós também precisamos, irmãos, fazer. Às vezes nós deixamos a nossa vida correr solta, e nós não temos esta preocupação de dividir dentro de nós aquilo que eu e você, aquilo que nós estamos vivendo em Cristo. Nós não paramos para poder desejar a presença de Deus de uma forma, irmãos, assim que nós não conseguimos nem expressar ou explicar essa sede, esse desejo de Deus, mas sentir. E quando nós passamos a fazer isso, nós começamos a estar dentro de nós tendo curiosidade, tendo vontade de nos aproximar mais do Senhor, ainda que o adversário, ainda que as dificuldades, elas sobrevêm tentando nos sufocar, mas nós vamos estar com a nossa alma quebrantada, ainda que alguém olhe para nós e diz assim: onde está o teu Deus? Ainda que alguém olhe para você e pergunta para você: onde está o teu Deus? Por que eles vão perguntar isso? Porque muitas das vezes nós, como cristãos, servos de Deus, irmãos, nós somos seres humanos e padecemos também algumas dificuldades na nossa vida. E aí o que o adversário, o que aquele que não serve a Deus, o que aquele que não tem a fé no Deus que você tem, vai olhar para você e vai falar, vai perguntar para você: onde está o teu Deus? E o que é que nós fazemos? Nós retraímos dentro de nós e começamos a fazer com que a nossa alma fique abatida, e nós entramos em confronto com nós mesmos e começamos a dizer: Senhor, quando é que o Senhor vai manifestar em meu favor? Quando é que eu vou ver a tua face novamente? Quando é que eu vou me apresentar a ti? Isso é porque a nossa alma, ao sermos confrontados, ao passar por algumas dificuldades, e sabe quem que primeiro vê quando o crente está passando por dificuldade? É o adversário. Quem primeiro te vê quando você está passando por um momento difícil? Você acha que é o irmão do lado que está sentado do seu lado? Não. Por ele você passa até despercebido. Mas quem está em constante observação, se você está indo bem ou se você está perecendo, é o adversário. E quando você passa por esse momento de dificuldade, ele vê. E quando ele vê, a primeira coisa que ele faz é chegar para você, apontar o dedo para você e perguntar para você: onde está o teu Deus? Sabe por que ele faz isso? Para te diminuir, para te desprezar, para te confrontar, para que você comece a pensar assim: é verdade, o meu Deus se esqueceu de mim, ele não está nem aí para mim. É isso que o diabo quer, é isso que o adversário quer, e ele começa a te perseguir. E ele vai te perseguir para ver se você escurece, para ver se você larga de servir a Deus. Mas nessa noite eu estou aqui para dizer para você: ainda com dificuldade, perseguição, com afronta, continua servindo o Senhor. Não desanima, não escureça, continua crendo em Deus. Glória a Deus. Aí o que nós fazemos? Entramos em conflito com nós mesmos, um conflito interior. E aí, quando a gente não tem força, a gente próspera. Mas quando a gente ainda tem um pouco de força dentro de nós, a nossa alma entra em conflito. E aí é onde a gente começa a perguntar para Deus: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Até quando eu vou esperar
Senhor em meu favor. É onde nós temos que olhar para o adversário que nos afronta e dizer para ele o seguinte, o que o salmista Davi disse aqui no versículo 11: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. O diabo é vencido pela palavra. O diabo é vencido pelas nossas insistências em servir o Senhor. Eu quero deixar esse salmo, irmãos, porque esse salmo ele fala muito conosco nos dias que nós estamos vivendo. Quem que não está sendo afrontado diariamente, todos os momentos da sua vida nos dias de hoje? Só se não estiver vivendo no mesmo mundo que eu estou. Só se não estiver existindo no mesmo mundo e no mesmo tempo que eu estou. Somos afrontados, passamos por dificuldades, padecemos perseguições, e o diabo insistindo em perguntar para nós em forma de nos envergonhar, de nos desprezar: onde está o teu Deus? Para que você entre em conflito contigo mesmo, para que você desanime, para que você escureça, para que você desanima, para que você pare na sua caminhada com Deus. Mas Deus não quer que você desanime, ainda que você entra em conflito com você mesmo, ainda que você pergunta para o seu eu interior, continue confiando em Deus, porque Deus, Ele não te esquece, Ele não te deixa só. E é nesse momento que às vezes nós estamos em conflito interior, é que nós temos a presença de Deus mais real na nossa vida. É só a gente aprender a confiar mais. Ainda tem uma historinha que diz o seguinte, que um homem estava andando na praia e ele estava ali, caminhando ali, triste, fraco, e daqui a pouco ele está olhando para trás e vendo duas pegadas nessa praia, na areia, e daqui a pouco ele cansa, ele olha para trás e vê uma pegada, e ele começa a entrar em conflito com ele mesmo, dizendo assim: Deus esqueceu de mim, Ele não está mais comigo, me abandonou, tem só uma pegada. Aí Deus vira para ele e diz assim: não, eu não te abandonei, eu não esqueci, eu não te deixei só na caminhada. Sabe por que você está vendo só uma pegada? Porque você está fraco, está desanimado, e nesse momento que você estava pensando em parar, aí que eu peguei você no colo. Esta pegada que você está vendo sozinha não é sua, mas é minha, porque eu estou te carregando. Irmãos, e agora? O salmista, ele está em conflito, mas ele não perdeu a esperança. E ele disse que: por que estás triste, está batido dentro de mim? Espera em Deus. Espera em Deus. Porque Deus, Ele é o meu Deus e Ele é a minha salvação. O Senhor é o seu Deus, Ele é a sua salvação, é quem supre a sua necessidade, é quem te carrega no colo quando você não está aguentando mais. E nesta noite Deus está carregando algumas pessoas aqui no colo, porque a tua alma está aflita dentro de ti, mas Deus está dizendo: não perca a esperança, continua confiando, ainda que você esteja em conflito, Deus está contigo para te dar o livramento. Ainda que o inimigo chega para você e diz para você o seguinte: onde está o teu Deus? Porque Ele está vendo a tua luta, porque Ele está vendo a dificuldade que você está enfrentando, e Ele está perguntando para você, para poder te afrontar, para te jogar mais para baixo ainda: onde está o teu Deus? E o que você vai responder para Ele? O meu Deus está comigo, Ele nunca me abandonou. Aleluia, Deus. Irmãos, eu quero só parafrasear e encerrar aqui esse texto que nós lemos. Sabe por quê? Porque quando o salmista está escrevendo esse salmo, sabe qual a imagem que ele está tendo? Sabe qual que é a visão que ele está tendo? Quando o salmista está escrevendo esse salmo, o salmista, ele começa dizendo o seguinte: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Glória a Deus, aleluia. O salmista, ele está tendo uma visão de um servo
de um animal, melhor dizendo assim. Sabe esse animal que a gente vê por aí e chama ele de corça, chama ele até de um nome pejorativo aí, ou seja, um nome que as pessoas xingam muito os outros aí, falam assim, ô viado. Sabe? É o cervo, é esse animal, é o cervo, é a corça, é um animal. Só que as pessoas usam esse nome para poder ofender os outros, mas é o cervo, é a corça. E sabe o que acontece no deserto? Quando esse cervo, ele está no deserto e vem o predador para poder pegar e devorar ele, sabe o que ele faz? Ele corre tanto, e ele vai correndo e vem o leão ou vem o predador e começa a perseguir, começa a desenhar essa história, começa a desenhar esse cenário para a sua vida, para você ver se não é dessa forma que acontece conosco. Por quê? Porque assim como o cervo anseia pelas correntes das águas, é porque o predador no deserto persegue ele para poder pegar e devorar. É como uma cadeia alimentar. Então ele começa a sair disparado em corrida e vai correndo, ele vai correndo tanto. E aí a gente pensa que nessa corrida ele está saindo fora, ele está vencendo, ele está dando distância para o predador. Mas sabe o que acontece? Quando ele corre, ele começa a suar no deserto. O cervo começa a exalar, soltar um cheiro forte, que é o cheiro que ele tem. E sabe o predador? Ele pega a presa, é pelo odor, é pelo cheiro. Então, quando ele está correndo, ele sua, e o suor vai denunciando, porque o vento no deserto corre solto, não tem lugar, não tem árvores, não tem muros, não tem montanhas nenhuma para poder parar o odor, o cheiro do animal, do cervo. E ele vai correndo, e quanto mais ele corre, mais ele solta o suor, e o vento leva, e o predador vai sentindo e vai perseguindo o cervo. Por que o salmista vai dizer que como o cervo brama pela corrente das águas? Justamente por isso, porque quando o cervo ele vê uma lagoa, ele vê um rio, ele entra dentro. Sabe por que ele faz isso? Ele está bramando e ansiando pelas correntes das águas, porque quando ele entra dentro das águas, ele lava o seu corpo. Então o suor que ele exalava e o vento levava para o predador é limpo do corpo dele, e o predador não consegue mais sentir o cheiro, o odor dele, e por isso ele se vê livre de ser pego pelo predador. Sabe o que acontece conosco? É a mesma coisa. Quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos na oração, quando nós estamos na consagração, quando nós estamos clamando ao Senhor, o inimigo não suporta, ele tenta de todas as formas de pegar, te devorar, tirar você da presença de Deus. Mas quanto mais você corre para o joelho, quanto mais você corre para a presença do Senhor, aleluia, ele não consegue te alcançar. Sabe por quê? Porque a presença de Deus é fonte de água viva, e quando você entra nela, lava o teu suor, o teu pecado, e o inimigo não consegue te alcançar, e você permanece escondido na presença de Deus, e o inimigo não pode colocar a mão em você. Sabe por que João escreveu capítulo 4, versículo, aleluia, de número 11 a seguir? A mulher vai dizer para Jesus: tu és maior do que Jacó, nosso pai, que mesmo cavando o poço bebeu da água. Jesus vai responder para essa mulher e dizer para ela o seguinte: se você tomar dessa água, você tornará a ter sede, mas se você tomar da água que eu lhe der, nunca mais você vai tornar a ter sede. E essa água que eu lhe der, que você tomar dela, vai jorrar de dentro de si e vai tornar-se uma fonte de águas vivas que jorra para a vida eterna. Sabe por que Davi disse o seguinte? Que assim como o cervo brama pelas correntes das águas, ele vai dizer que, aleluia, que ele suspira, que a alma dele suspira também por Deus, justamente por causa disso.
porque ele sabia que só em Deus ele tinha segurança, que ele sabia que só em Deus ele ia ser livre de ser perseguido pelo seu adversário, ele ia ser livre de ser alcançado pelo inimigo. Ele sabia que só em Deus o inimigo podia afrontar, mas ele ia permanecer de pé, firme no Senhor, porque em Deus nossa culpa é limpa, o inimigo não tem de que nos acusar. E aí, voltando aqui para o servo, o predador está na cova. Sabe por que o predador não desiste? Porque o suor do servo vai denunciando onde ele está. Ele pode estar a 100 metros à frente do predador. O predador pode nem estar vendo mais o servo. Só que o odor dele denuncia. O vento vem soprando, ele vai sentindo, e ele tem em mente assim: meu predador está para lá, porque o cheiro está vindo de lá para cá. E aí o servo vai correndo e vai ansiando pelas correntes das águas. E ele corre sem parar, até que ele encontre uma corrente, um poço de água, um riacho que seja, para que ele possa entrar dentro. E quando ele entra, ele lava o odor. E quando ele entra nas correntes das águas, é eu e você entrando na presença de Deus. É eu e você mergulhando na fonte de água da vida, que é o Senhor Jesus. E quando nós entramos nessa corrente, nessa fonte de água da vida, que é o Senhor Jesus, aí o inimigo pode até bramar como um leão ao seu derredor, mas ele não pode te tragar. Aleluia. Quando o servo entra na corrente das águas e ele lava o seu suor ali, sabe o que acontece? Aí o vento pode soprar. Aí o predador pode procurar de qualquer forma, mas não vai encontrar, porque ele lavou o suor. O vento não pode mais levar o cheiro dele do predador. Aí ele sai dali, procura um lugar e esconde. E o predador pode chegar até perto, mas ele está lavado pela fonte de água da vida, e aí o predador não consegue sentir, farejar e nem enxergar. E aí ele se vê livre de virar comida para o predador. O inimigo da nossa alma, irmãos, ele não brinca. Ele tenta nos devorar de toda forma. Ele tenta de todas as maneiras nos alcançar, nos abocanhar para poder nos destruir. Mas quando nós permanecemos na presença de Deus, o Senhor Jesus é para nós essa fonte de água da vida, onde nós podemos entrar, ser refrigerados, lavar aquilo que o inimigo está encontrando em nós, para poder tentar nos acusar, nos afrontar. E aí ele não pode mais, quando nós estamos nessa fonte de água da vida, que é o Senhor Jesus Cristo, ele não tem nenhuma brecha para poder nos perseguir. Ele vai continuar tentando, mas ele não vai achar brecha nenhuma para poder nos acusar. Ele não vai poder chegar diante de ti e dizer para você: onde está o teu Deus? Dizendo assim: você está passando por essa dificuldade, é porque o seu Deus te esqueceu, é porque o seu Deus te abandonou. Você está padecendo esta dificuldade, é porque Deus não está mais contigo. Mas quando você chega na presença de Deus, entra dentro dessa fonte de água da vida, você está lavado, você está purificado, e o inimigo não tem mais de que te acusar. Glória a Deus. Irmãos, que Deus continue abençoando a sua vida. Que Deus continue te fortalecendo. Amém. Aleluia. Medita mais nesse salmo, extraia mais da parte de Deus nesse salmo, porque o inimigo, ele está nos perseguindo nesses últimos dias, assim como o predador, ele perseguia no deserto esse servo aqui, para tentar destruir, para poder tentar parar. O inimigo está assim também, tentando nos destruir, tentando nos alcançar, mas em nome de Jesus,
fecha todas as brechas. Não dê lugar para o diabo te acusar. Dê lugar para o Senhor Jesus. Fica mergulhado, mergulhada nessa fonte de água da vida que é o Senhor Jesus, e assim o inimigo não tem de que te acusar. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe o seu ministério, a sua casa e a sua família. Amém. Eu quero